Conan em A Cria Infernal de Cara-Xer. A oeste da misteriosa Kitai e a sudeste do mar de Vilayet, o sol quente é uma megera fulminar os dois pontinhos negros que se arrastam pela face abrasadora do deserto. Faz semanas que esses viajantes, tão diferentes um do outro, perambulam pelos ermos áridos rumo a Agrapur, capital da imperialista Turan. Faz semanas que eles não veem outro ser humano, mas agora... Mestre, que foi? Por que parou? O que o senhor divisa ao longe que o fiel Bortai não viu? Suba aqui com esse viveiro de pulgas degenerado, cara de mico, e você vai ver. Não o apresse demais, Cimério, pois somente os tolos e os mártires, quando há diferença entre eles, atiram-se com tanta avidez na boca escancarada da morte. Pega ele, vamos matar ele, vamos pegar, pega ele, vamos... Tire essa ideia da cabeça, mestre. São 4 adversários. Não sabemos se o homem é um ladrão, se tentou seduzir a irmã daqueles coitados. Ou se é um pobre viandante cercado por bandoleiros homicidas, que vão nos atacar daqui a 5 minutos. Fique aqui então, cara de mico, e avalie nossas chances de vitória. Vou cingir os lombos, sacar a espada e lançar os dados. Ai, aí vem mais 2. Um deles parece quase um gigante. Alô, Akbar! Então chega de brincar com esse imprestável filho de Erlik. E vamos enterrá-lo na areia com seu segredo. Todo homem tem algum tipo de segredo. O que ama, o que o faz rir, os lugarejos onde leva a vida. E todos morrem com segredos inimaginados nos lábios trêmulos. Mas alguns preferem viver, talvez para ditar suas memórias. Nós os desbaratamos, mestre! Por um, vamos caçá-los e abatê-los! Fique você com essa glória, enquanto eu tiro a lança das costas deste coitado. Mestre! Que os 1000 deuses de Kitai, onde nasci, nos protejam! Veja! O que você esperava? Nem no deserto os lobos andam em grupos de 3 ou 4. Quando podem formar bandos. Mata ele, cara. Cerca lá, cerca o outro lado. E aí, cara de mico, ainda quer acossá-los de volta ao covil? A galope, como a brisa que nunca vimos no deserto. A perseguição se arrasta por horas. E para a sorte de Conan e Bortai, as montarias de seus perseguidores já estavam cansadas quando foram incitadas a atacar. Senão, os carcarás do deserto teriam provado a vingança. Os bandoleiros parecem se perder momentaneamente no espelho cintilante da distância e... Alto lá, cara de mico! Faz 1 hora que nosso colega viajante está tentando falar. E duvido que ainda lhe restem muitas palavras. Traga-me o odre d'água. Kron, você tem chumbo nas botas, é? Ele vai morrer de qualquer forma, mestre. Então por quê? Eu mandei trazer. O olho. Ouça, está falando. Você tentou me salvar, por isso sou grato. Mas para mim era tarde demais. Assim que contemplei o olho cerúleo de Cara-Xer. Não tente mais falar, homem, apenas... Não, preciso falar, devo avisar, pois não está longe. Mas não a distância, no inferno que salve você do... Desmaiou dizendo coisas sem sentido. Mas Cara-Xer...
Já ouvi o nome antes. Significa Cidade dos Mortos, mestre. Dizem as lendas que o olho cerúleo é uma joia de valor inestimável. Está próxima, ele disse. Vamos procurá-la. Calma, Burtai. Temos que ficar até esta pobre alma morrer em paz. Por fim, as sombras do entardecer caem sobre as areias volúveis do deserto. E o pano da morte escura cai sobre o rosto de um viajante barbado e sem nome, que viu uma joia azul fabulosa numa cidade onde não havia viva alma, mas saiu de lá sem ela. Por quê? Uma pergunta que ninguém fez, muito menos respondeu, pois o vento subleva a areia de repente, como se o deserto furioso ganhasse vida abruptamente. As montarias, homem, cuide da sua. Se as perdermos agora... Não precisa me ensinar sobre o deserto, mestre. Eu já roubava dromedários dos currais de Van Tengri quando o senhor... Ai! Socorro, mestre, socorro! Nas últimas semanas, Conan se perguntou mais de uma vez o que teria dado nele para permitir que o ladrão Nanico o acompanhasse. Para um guerreiro nato, talvez haja algo de fascinante do homem que usa o raciocínio rápido para sorropear o pão, e não para investigar os segredos da feitiçaria degenerada. Para Conan, o Kitano parece ser o lado sombrio de sua alma sisuda. Em todo caso, o bárbaro parrudo dá de ombros e carrega Burtai através da tempestade de areia, que se vai tão de repente quanto veio. Perdidos, por certo, e não temos mais o odre. Será muita sorte encontrar um olho d'água, quanto mais uma cidade perdida. Nunca se sabe, mestre. Pode ser que logo ali, passada a duna, vão só subir um pouco e... Mestre, olhe! Se tiver avistado um oásis, ótimo. Mas se forem mais bandoleiros e você tiver entregado a nossa posição... Nenhuma coisa nem outra, mestre! Bem ali, sob uma lua de sangue, ergue-se... É a cidade perdida de Karasher! Uma coisa escura, de grande vulto e paredes irregulares, muralhas maciças e colunas ciclópicas em ruínas. E à sua volta, a areia pululante se amontoa, feito uma serpente faminta contra os muros. Mas um pensamento retumba na mente de Conan, senão na de Burtai. Karasher. O nome significa Cidade dos Mortos. E assim... Que o maldito lugar fique com o seu olho cerúleo. Não o quero. Fique aqui então. Quanto a mim, vou cingir os lombos e lançar os dados. Como bem disse um sábio. Espere, cão. Você me convenceu. Ufa! Então, Karasher não era a alucinação de um nômade moribundo. Parece estar desabitada há um bom tempo. Dizem que já era antiga quando o deus serpente Sete saiu rastejando das areias da Estígia. Assim dizem. Mas não há sinal do culto de Sete. Touros com cabeças humanas e asas de morcego. Qual povo cultuava essas coisas? A cidade era um posto da antiga Acheron. Assim dizem. Acheron? Já ouvi o nome antes. Um feiticeiro chamado Zucala me falou dela. Disse que a cidade ascendeu e tombou após a queda da Atlântida. Mas eu... Mestre, veja! Está com os olhos aguçados hoje, cara de mico. Que foi agora? Um templo, mestre! Sufocado pela areia de colunas rachadas, mas ainda um templo. Um bom lugar para nos abrigarmos do vento do deserto.
ou procurarmos uma joia azul, hein, cara de mico? Por favor, o senhor prometeu não me chamar mais assim. Sou Burtai. Vivo esquecendo. Mitra. Tá aí. Algo capaz de me fazer esquecer meu próprio nome. O deus do templo, sem dúvida. Talvez sim, talvez não. Pois dizem as lendas de Karasher que não eram deuses os verdadeiros senhores da cidade, mas demônios ainda mais terríveis e poderosos que os deuses. Que ideia interessante. Bem, não há nada neste andar que vale a pena carregarmos. Pode ser que encontraremos algo de valor no alto da escadaria. Já nos arriscamos demais, mestre. Não seria abusar da sorte? Dizem que os demônios de um lugar sempre se escondem no andar de cima. Me parece que você acabou de inventar essa lenda. Mas faz sentido, não faz, mestre? Mestre! Espere por mim, mestre! Nenhum ruído escapa quando os pés dos companheiros afundam na terra e na areia acumuladas há séculos. Então, no alto da escada às escuras... Esta é a sala do trono, mestre! Olhe! Eu vejo. Eles vêm. Degraus enormes levam a uma plataforma de pedra e a um trono de mármore. Largado no trono, um esqueleto humano, uma massa quase informe de ossos sorridentes e mofados. E, em sua mão estendida e descarnada, banhando o recinto numa luz extraordinária, pulsa e lateja uma coisa. Uma grande pedra azul. O olho cerulho de Karasher! Aquele velho rato do deserto não estava mentindo! E é nosso, mestre! Tudo nosso! Não tão rápido, pequenino. Já enfrentei essas coisas antes e sei bem como elas funcionam. Se encostar na joia, a criatura esqueleto ganha vida, e aí teremos que lutar para rechaçá-la. Já passei por tudo isso antes. Vou correr o risco, mestre! Por nós dois! A joia tem que ser minha! Tem que ser! E agora? É... Embora ele mesmo cobisse a joia, Conan fica para trás como se esperasse a queda de um raio ou o tremor de uma mão seca. Mas nada acontece fora a parede de pedra atrás dos dois companheiros, que começa a se abrir muito de leve, muito devagar, muito sorrateiramente. Certo, Burtai. Agora que já se divertiu... Devolva a pedra. Quero ver uma coisa. Devolver? Bem, se é o que deseja, mestre. Só por um instante, mas... Veja, mestre, a mão! A mão se fecha em volta da joia! E, em seguida, fecha-se também a parede, com um ruído quase imperceptível. Que foi isso? Pensei ter ouvido alguma coisa. O vento! O senhor se deslumbra demais com deuses, e de menos com pedras preciosas! Pode ser. E se for, essa fraqueza tem cura. Talvez a pedra só tenha feito a mão do esqueleto se fechar. Sei lá como. Quero ver o que acontece se... Não encoste na joia, bárbaro! Quem, em nome de Kron? Os bandoleiros! Não tema, mestre! Venderemos caro nossas vidas! Não pretendo vendê-las. Nem entregá-las de graça! Feito um tigre sedento de sangue, Conan passa pelos falcões que o rodeiam, obtendo êxito mais pela verdadeira audácia dos ataques do que pela ferocidade de sua espada.
até que para, de repente, atordoado com o rosto que ele vê, disfarçado pela cicatriz do líder. Kaixá! A hesitação do cimério dura uma pequena fração de segundo, mas já é o bastante. Está atordoado? Segurem-no. Falar é fácil, quero ver você fazer. Um passinho adiante, irmão canino, e terá sua chance. Agora temos de... Você lutou bravamente, Bárbaro. Não mudou nada desde que nos conhecemos meses atrás, na fortaleza fora da lei de Babel Shaitan. Você tampouco, Kaixá, a não ser por essa cicatriz que corta seu olho morto. Uma lembrança sua, Cimério, pois eu a sofri na escaramuça que se seguiu imediatamente à sua fuga de Babel Shaitan. E devo acrescentar, a fuga na qual você levou o rubi de sangue de Bel-Rissar. Loucura! Foi o Kitano Turgol e não eu quem surrupiou a joia. E ele já deve estar a inúmeras léguas daqui. Não importa. É vingança o que desejo, e vingança é o que terei em breve. Mas acredito em você, quando diz que não tem um rubi de sangue. Pois homem algum que tivesse uma joia lendária se arriscaria nesta cidade perdida em busca de outra. Você terá uma morte lenta e torturante, para minha diversão logo mais. Foi para procurar esta joia que tomei à frente desses bandoleiros incultos. Dizem as lendas que quem a toca não sobrevive o resto da noite. Mas eu perdi um olho à procura de uma joia semelhante. E agora deixarei este pedaço cintilante de firmamento azul ficar no lugar dele. Pelo falo de Erlich! Kaixá, o quê? A pedra acaba de gritar! Não ouviram? Nada ouvi, e nem eles. Me deu o olho cerúleo, pois não tenho medo dele. Apesar de também tê-lo tocado. Está certo, Aleijão. Fiquei supersticioso depois de velho. Acabei me deixando assustar pela carcaça de um homem que pode ter sido um rei da esquecida Aqueron, ou um pedinte que entrou aqui durante uma tempestade de areia. Bem, há um jeito de saber se o crânio é mais forte que a espada. Basta verificar qual dos dois continuará intacto, assim que se chocarem. Eis sua resposta, Nanico, entre os cacos dos ossos partidos. Kaixá, você jurou que queria só apanhar este bárbaro que descrevemos para você, e não roubar o olho. 3 vezes, maldito! Senão jamais teríamos seguido você até a cidade dos mortos. Vamos cortar a garganta do selvagem e sumir. Bah, bando de imbecis e mocinhas medrosas. Como queiram, não vou precisar dividir a joia. Ela será minha. Mesmerizado, Kaixá não vê a outra parede se abrir mais uma vez. Nem a névoa sinistra que sai de lá, feito lúgubres tentáculos de fumaça. Até que ele olha com um olho bom através da joia azul celeste e forma-se a imagem súbita e apavorante da coisa que se encontra diante dele. É algo concreto de carne e osso o que ele vê? Ou um fantasma medonho, filho da névoa e da mente? Não importa. Para Kaixá é real, horripilante, atroz e terrível. E ele grita. Os outros bandoleiros não enxergam o que a areia e a névoa ocultam, mas ouvem o grito agudo e amedrontador de seu chefe. Um grito que instila o horror em suas almas empedernidas e afrouxa os dedos em volta das adagas. Na medida certa.
Feito um urso grande e forte, Conan atira longe os 3 homens como se fossem pinos de boliche de uma era futura. Em segundos, ele já está andando na areia revolta e chama por Burtai, não mais por Cara de Mico. Conan mal percebe o frio gélido e fora do comum que impregna a câmara no momento. Pelos da nuca se arrepiam quando ele vislumbra a forma descomunal que caminha pelas ruínas. E os outros tampouco deixam de notar. O demônio! O demônio do olho cerúleo! Sim, ele veio buscar o que é seu! Que fique com a coisa então! E com Kaixá e o Chacal Nanico também! Mestre, o senhor veio! E a joia é nossa! Ao diabo a pedra! Vamos dar o fora daqui! Nesse instante, a névoa parece se desfazer brevemente, revelando a olhos arregalados a aproximação de um pesadelo ambulante que traz o chefe ircaniano em suas garras negras, imóvel feito boneca de pano. Um vislumbre generoso. Os falcões do deserto fogem subitamente. Sai da frente! Sai! Corre! Corre! E outros desejam poder fazer a mesma coisa. Burtai! Seu quitano com cara de gibão! Cadê você? Maldito seja se tiver saído à procura do olho cerúleo! À procura não, mestre! Ao encontro! Eu o achei, mestre! Nada me segura agora! Nada! Burtai! Ah, yeah! Estou indo, Burtai! Eu... A mão que atira o cimério longe é dura como a pedra, gelada, fria como os golfos, além dos golfos. Conan ainda está tremendo, visível e incontrolavelmente, quando a imensa forma demoníaca volta calada ao turbilhão de areia e névoa. Cessaram todos os gritos, e o bárbaro relembra, em meio aos tremores e à agonia de seu corpo maltratado, que a mão que o atingiu estava absolutamente vazia. Silêncio nas ruínas, a não ser pelo silvo fatídico dos ventos misteriosos e sobrenaturais. E assim que a enorme forma espectral volta a entrar pela fenda na parede por onde saiu, o vento e a frialdade vão com ela e quase somem da mente e da memória. Conan já mal se lembra do frio enregelante que sentiu momentos antes. Agora que o calor crescente de mais um dia no deserto volta a acossá-lo. Por pouco, não se sente tentado a acreditar que o frio e a criatura que o atacou não passavam de produtos de sua imaginação bárbara. Mas, para convencê-lo do contrário, basta um relance de seus olhos azul acinzentados, na direção da mão descarnada que volta a segurar uma magnífica joia pulsante. Sim, tudo voltou a ser como antes no templo em Karacher. Idêntico, mas não exatamente. Pois os ossos que seguram a lendária pedra agora têm companhia. Um dos esqueletos novos é pequeno, quase nanico. O outro nada tem de inusitado, a não ser uma leve cicatriz que lhe percorre todo o lado esquerdo do crânio e cruza a órbita,
agora para sempre escura e vazia. 2 tocaram no olho cerúleo, 2 morrerão. Não há espaço para as lágrimas de um homem em meio à violência da era iboriana. Mas Conan vai se lembrar do que viu sempre que se sentir tentado a desafiar os limites entre o mundo dos deuses e o dos homens. Vai se lembrar e prosseguir de mãos vazias. Fora do templo agora, ele se detém, abre bem a boca e sorve o ar fresco do amanhecer. Delicioso! Se tiver a sorte de encontrar um dos dromedários que os bandoleiros espantaram, Conan viverá para beber outra vez nas tavernas da longínqua Agrapur. E se ele beber com sanha e tempo suficientes, um dia desses um bêbado vai mencionar em voz baixa a cidade dos mortos chamada Karacher e o inestimável olho cerúleo que lá aguarda. Mas não será Conan. Não. Conan, não. Se gostou do vídeo, ajude o canal curtindo, seguindo, compartilhando e assim Conan voltará para novas aventuras na Era Iboriana.